Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia 20 de 40, ou seja, estamos exatamente nos 50% da nossa maratona. Parece que já passou uns 300 dias de tantas emoções aí. Eu me dedico realmente a montar esse material. Então, assim, tá sendo uma experiência bem gratificante. 20 dias aí, estamos nos 50% da nossa maratona hoje. Bom dia, Dê! Tudo bem, querida? Como você está? Tava aqui falando que parece que passou uns 300 dias já nessa maratona da Quaresma, de tanto que emoção, assim, sabe? E às vezes, para montar uma aula, eu leio muito mais, tenho que estudar e tudo. E tá sendo. E é muito bom isso, porque acaba que é um desafio que eu tenho que focar minha atenção, é um desafio para eu dedicar realmente nesse assunto, é uma imersão mesmo, essa maratona. Eu espero que todos vocês que estão assistindo, que estão fazendo, que estão participando, quem estiver assistindo gravado, eu espero que vocês estejam gostando. Depois comentem, me contem como está sendo para vocês, se vocês estão aprendendo, o que está agregando aí dentro do conhecimento do que está sendo proposto, que a gente conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita de Allan Kardec. Eu que já estudei mais de 10 anos, tenho aí uma boa bagagem, uma boa experiência, sempre li muito, tenho bastante conhecimento. Para mim está sendo enriquecedor, para mim está sendo gratificante aprender, está sendo um grande aprendizado. Estou aprendendo, estou agregando, então espero que para vocês aí também esteja agregando. Até quero te pedir, depois, se você puder me dar um feedback, você que está fazendo todos desde o comecinho, me contar se tá tendo um olhar diferente nessa questão da espiritualidade. Bom dia, Mari, seja muito bem-vinda. Hoje vai ser bem interessante, que a segunda parte a gente vai fazer uma parte também, vai falar bastante sobre aquela questão mediúnica, e tem bastante conteúdo. Vamos lá. Eu vou tomar uma aguinha, né, gente? Porque vocês sabem que às vezes eu bebo muita água, né? E às vezes eu bebo água, eu tô com tanta sede que eu falo em casa assim, falo, meu Deus, quem foi que inventou a água? Água é muito bom, água é muito bom. E é muito engraçado o quanto que as pessoas são influenciadas. Eu tive uma colega de trabalho que ela falou, Ivete, eu bebo mais água só de ver você bebendo. O meu sobrinho é muito engraçado. Quando ele vem em casa, né? Aí eu pego a água pra mim e já falo, ó, vamos beber aguinha. Já eu coloco assim de uma forma bem natural. Tá na hora da gente beber água. Vamos lá, vou pegar uma água pra mim e pegar uma água pra você. Então eu vou sempre colocando água. Até a minha vozinha, que não gostava de beber água, hoje em dia ela me pede água. Se eu não dou, de tanto eu começar a dar água, ela fala, ai, você me dá uma aguinha, por favor? É bem bonitinho. Então bebam água, que a água é a base da nossa saúde. Se a gente é 70% aí de água, nossas células, nosso corpo, significa que ela é realmente um néctar aí da vida. Tá? Às vezes a gente tem uma indisposição, a gente tem um cansaço, e às vezes é uma desidratação, tá? É muito real isso. Inclusive, bom dia, Mi! Tava pensando em você esses dias, menina. Muito, muito, muito. Espero que você esteja bem. Prazer em vê-la. É, tô falando da água, né? Então, assim, inclusive, eu que tenho aí uma relação muito forte com idosos, né? Pra quem não sabe, meu pai também, ele teve um processo de Alzheimer no final aí da vida dele, então também teve todo um contexto aí médico que a gente acompanhou, etc. E assim, exames o cérebro, ele diminui de tamanho quando a gente vai ficando mais velho, e a água, ela impacta diretamente no nosso desempenho, na nossa performance mental. A gente não imagina isso, tá? Em diversos aspectos, a gente não imagina o quanto que a hidratação impacta na nossa saúde, tá? Então é muito real. Hidratação, suplementação de vitaminas, sempre ao médico fazer os exames, suplementar alguma coisinha aqui outra ali. Eu, por exemplo, esses dias eu tava sentindo muito cansada. E eu percebi que eu andei tendo nos últimos meses um pouco de queda de cabelo. Aí eu tava olhando ontem, vou voltar a tomar zinco. O zinco é bom para cabelo, pele e unha. Mas lembrando, gente, sempre vá ao médico e faça os exames, porque é o médico que vai orientar ou quais são as vitaminas que tem que tomar. E também não adianta sair tomando assim aleatório, tá?
Tem que ter acompanhamento. Bom dia, Tiemi, seja muito bem-vinda. Gente, então enquanto vai chegando mais gente, vamos repassar rapidamente o nosso conteúdo de ontem. Ontem nós vimos os precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Então a gente viu os essênios, a doutrina de Sócrates e Platão, né, que fala sobre as buscas da alma, sobre a vida eterna. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então a gente falou bastante sobre as influências dos espíritos nos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos, o quanto a gente tem essa influência muito mais presente no nosso dia a dia e a gente nem imagina. E aí, por fim, aqui, né, vigiar e administrar as nossas emoções. Lembrar que a gente sempre tem o nosso livre-arbítrio. Ah, mas é o obsessor, mas é o fulano, é a vida, é a situação. Mas nós temos o nosso princípio inteligente. Por isso que é tão importante que nós façamos o processo do desbloqueio, das curas emocionais, ressignificar as histórias, as nossas vivências, para que a gente possa cada vez mais acessar. E é importante a gente agregar conteúdo edificante e construtivo para que possamos cada vez mais acessar a nossa essência, o poder do nosso princípio inteligente. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer. E também vem muito aqui a questão do jardim florescendo e crescendo frutos, ou seja, não é só a força em si, é a qualidade disso, é nós crescermos realmente em multiplicação de habilidades, talentos, potencialidades. E aí a gente você vê que isso para mim não tem como não vir essa questão da neurociência, da gente expandir a nossa capacidade de cognição, os nossos processos neurológicos, os nossos processos bioquímicos, tudo vai enriquecendo, porque é como se a gente fosse aprendendo, crescendo, expandindo, e aí a gente vê que não tem idade para isso, gente. É um processo da vida. Ah, mas eu tô com 60 anos, 80 anos. É o seu momento. É o seu momento. Não importa se você vai viver mais 1 ano, 5, 10, 20, 200. É o seu momento, é agora. A gente acha que às vezes tá velho, mas tem gente de 20, 30 anos aí que, infelizmente, por uma fatalidade da vida, acaba desencarnando. Tinha uma promessa de uma vida inteira pela frente e acabou que não conseguiu cumpri-la. Então façamos nós o mínimo que a gente pode, que é honrar a nossa vida, honrar a nossa existência e honrar a oportunidade que nós estamos tendo de estar encarnados nesse planeta hoje, neste momento. Vamos lá. Então hoje eu vou começar rapidinho com uma oração. Vamos fazer uma oração pra gente começar nosso dia em alta? Respirando fundo. Vamos fazer a prece das fraternidades, elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos acolhe, a equipe espiritual que nos acompanha na Maratona Quaresma Espírita, e mais ainda, pedindo a presença do Mestre Jesus entre nós, a presença da Mãe Maria, de todos os mestres e mentores de luz que acompanham a evolução do nosso planeta. Vamos iniciando o coração da prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos, amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Vamos lá? Então vamos começar. Hoje nós vamos começar falando sobre a frase, a afirmação: fora da caridade não há salvação, tá? Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares, e é exclusivo e absoluto, e em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os. Então a gente vai entender qual que é o conceito ideal para a gente ter como filosofia de vida.
tá? Quando existe uma frase chamada fora da igreja não há salvação. Só que essa frase, ela leva o quê? Você estar preso em todo aquele contexto de dogmas da igreja. E eu quero deixar claro aqui que eu sou extremamente favorável a nós frequentarmos igrejas e os templos religiosos da nossa respectiva religião, tá? Todos os templos religiosos, eles são pontos de força que têm a mão de Deus sobre esses lugares para iluminar, para curar pessoas, para dar luz mesmo, para trazer energização para nossa alma, para a gente conseguir aí encarar o dia a dia. Mas a gente tem que entender, inclusive a gente viu no nosso maratona Uma Vida com Propósitos, a importância da igreja, como nós também fazemos parte do corpo do Cristo, do corpo da igreja. Porém, entender que não é só uma coisa física, não é uma coisa de bater carteirinha na igreja, pagar o dízimo na igreja. É uma coisa que tem que estar no nosso coração. E isso vai além só da igreja, ok? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente, tá? Já a máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade, consciência com esta máxima, por regra, que por regra tem todas as pessoas como irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. E não só orar, eles obram, fazem uns pelos outros. O que é caridade, gente? Eu tenho tanto, então eu vou compartilhar um pouquinho com quem tem menos do que eu. E a gente esquece. A gente esquece que às vezes até dentro da nossa casa, ter paciência e tolerância com uma pessoa é também uma atitude de caridade. Ah, mas pô, a pessoa é chata, me tira do sério. Só que ela o contexto da personalidade dela faz parte do mundo, do mapa de mundo dela, de como ela formou a identidade, de como ela formou as capacidades, os valores e princípios e os comportamentos dela. Você é você. E você vai responder pelos seus atos, não pelos dos outros. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Mas também, claro, veio muito para mim ontem aqui a questão que a gente aprendeu daquela parte do homem como ser social, da consciência de lembrar que a conexão social, ela existe também para que os mais adiantados possam compartilhar com os que estão ainda em processo de aprendizado, tá? Então tudo isso é caridade. A gente tem que lembrar disso, certo? Então, e aí tem uma outra frase que fala assim: fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo do conhecimento aumenta sem cessar? Então, fora da verdade não há salvação. Tá, mas qual é a verdade? Né? Na verdade, fora do bem não há salvação. Porque a vida nada mais é do que uma dinâmica que é a dinâmica dual, que a todo momento a gente tem as opções de escolher entre o bem e o mal. O bem nos aproxima do quê? Do caminho de acessar e fortalecer e ativar e expandir nosso princípio inteligente, a nossa alma, a identidade da nossa alma. O mal, ele vai fazer o quê? Ele nos aproxima do quê? Das paixões, dos caprichos, da cupidez, até de desvirtuar alguns aspectos comportamentais no nível mais profundo, que prejudica o quê? Os nossos processos neurológicos. Nós ficamos rendidos a todos os processos bioquímicos de impulsos e instintos que nos impedem de exercer o autodomínio. Então, sem contar nas consequências sistêmicas. O que é isso? O que eu faço, lembra que a gente viu na doutrina de Sócrates e Platão ontem, você reconhece a árvore pelos frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem ruins, a árvore é ruim. Ou seja, o que eu faço sempre se desdobra nos outros e no mundo. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu serei uma influência boa para as pessoas que convivem comigo. Olha só, sem querer querendo, comentei da água no começo. Né? Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou ser uma influência ruim. A gente não imagina o quanto, como eu já desenvolvi esse olhar analítico, o quanto as pessoas elas acabam se influenciando, gente, em pequenas coisas no dia a dia, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz. Então tem que tomar muito cuidado, que as pessoas elas realmente constroem crenças e padrões de comportamento. Então vou dar um exemplo. Outro dia a fisioterapeuta da minha avó contou que tinha uma senhorinha, olha só,
A fisioterapeuta foi embora e falou assim, eu só vou hoje. Quando fui embora, ela falou assim, graças a Deus, eu adoro quando você vem, mas eu adoro quando você vai embora. E depois a minha avó me contou que a fisioterapeuta comentou durante a sessão que ela atende uma senhorinha de 90 e poucos anos também, que essa senhorinha, toda vez que ela vai embora, ela fala, eu gosto quando você vem, eu gosto quando você vai embora. Quer dizer, da onde que e olha que minha avó é uma pessoa, é uma senhora de idade mais lúcida, com personalidade forte. De onde que ela tirou isso? Então, sem perceber, é impressionante o quanto que as pessoas reproduzem, gente. Isso aí também é uma coisa neurológica, a neurociência explica, a gente tem os neurônios espelhos, faz parte de um processo inconsciente da psique, da gente se conectar com os grupos, tá? Mas a gente tem que entender que a todo momento nós podemos ser uma pessoa que segue a manada ou uma pessoa que forma opinião. Primeiro ponto para a gente liderar é liderarmos a nós mesmos. E isso é um dever que nós temos para com a gente, dentro do conjunto de tudo que a gente deve exercer para cumprir aí a nossa evolução e o nosso planejamento de vida aqui no planeta. Certo? Então a gente toma cuidado com essas máximas que a gente fala. Qual é a verdade? Fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, certo? Mas então qual é a regra que você está querendo me colocar aqui? A regra é que a gente tem que fazer o bem, porque por todas essas questões que eu já expliquei agora. Qual é o homem que pode se gabar de possuir a verdade inteiramente? Quando o círculo do conhecimento aumenta sem cessar, ou seja, nós vemos a vida por um buraco de fechadura. Essa é a grande verdade. A gente nem a gente viu no dia do lobo frontal, que é na aula 3, a gente viu no dia do lobo frontal que fala que nós não usamos nem 10% de toda a potencialidade das células adormecidas que nós temos aqui no nosso lobo frontal. Então tem muita coisa para a gente aprender. Então, a verdade absoluta, ela não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. Então, olha só que interessante. Não adianta a gente querer colocar uma regra que se você não tiver 3 diplomas, você não vai ter salvação. Oi? Como assim? Calma, entendeu? A gente tem que entender que o que faz a nossa alma ascensionar? É a luz, é um coração puro, é uma mente pura e organizada. E quem não tem isso não é castigo, é simplesmente a gente se unir com o que é afim à nossa frequência. E agora a gente vai falar de um tema mais voltado aí à questão da interação com o plano espiritual. Eu trouxe aqui do livro dos médiuns, tá? O livro dos médiuns, ele é um compilado. Olha só, esta obra trata das manifestações espíritas e dos médiuns, portanto da parte fenomênica do espiritismo, e o caracteriza como ciência de observação que cuida das relações entre o mundo corpóreo e o mundo invisível ou espiritual. É um manual indispensável para todos aqueles que queiram participar das atividades mediúnicas ou simplesmente conhecer a natureza e os mecanismos da mediunidade, nós estamos então nesse segundo grupo, que nós queremos, aqui a gente não tem intenção de fazer nenhuma atividade mediúnica, para ficar claro, tá, gente, por favor. Ele fala aqui, o ensinamento especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações e os meios de comunicação com o mundo invisível. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, ele faz parte do Pentateuco, que é um dos 5 livros principais que ensinam a doutrina espírita de Allan Kardec. Aqui, por que eu estou fazendo essa introdução? A gente vai falar hoje sobre a aparição dos espíritos vivos. Vou até tomar uma água aqui. Tomem vocês também, a aguinha de vocês. Vamos lá. Lúcia, seja muito bem-vinda, bom dia. Vamos lá, então vamos falar sobre aparições dos espíritos vivos. Os fenômenos da bicorporeidade e transfiguração são variedades dos fenômenos das manifestações visuais. E por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos
naturais. Então, o que a gente vem estudando aqui? O entendimento de que essas relações com o plano espiritual são relações naturais, visto que se trata somente de estados diferentes de matéria, e não tem nada de maravilhoso, de fantasioso, de super absurdo, tá? São fenômenos naturais. Repousam um em outro sob o princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois do desencarne se aplica também ao perispírito dos vivos. Presta atenção, nós estamos estudando hoje a aparição de espíritos dos vivos. Olha só. Então, sabemos que durante o sono, o espírito recobra parte de sua liberdade durante o sono. E ele se isola do corpo, como se ele desacoplasse do corpo, ainda se mantendo ligado, tá? E foi neste estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. Então, lembrando que esse livro ele foi escrito com observações de Allan Kardec e de uma equipe de pessoas que estavam fazendo diversos experimentos com ele, na ocasião que ele estava compilando todo o conteúdo da codificação espírita, e ele traz aqui algumas experiências que foram apresentadas para eles, tá? Então vamos lá. Mas o espírito, seja de um homem vivo ou desencarnado, tem sempre o seu envoltório semimaterial. O que nós aprendemos? Que nós existimos basicamente em 3 níveis. Nós temos o princípio inteligente, que é a alma, nós temos um perispírito que vai revestir a nossa alma e atuar como um corpo intermediário entre a nossa alma e o nosso corpo físico, que é o 3º nível, tá? Qual que é a diferença entre alma e espírito? Alma é o princípio inteligente, puro. Espírito é a alma revestida com o perispírito, certo? Quando nós desencarnamos, nós nos desfazemos das vestes carnais, das vestes físicas, porém nós continuamos com o nosso perispírito revestindo a nossa alma. E isso então é o nosso espírito, certo? Então o espírito, seja de um homem vivo ou desencarnado, ele tem essa capacidade de se deslocar do corpo físico e tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas que descrevemos pode adquirir a visibilidade e tangibilidade. Se eu vejo um espírito, uma alma e um perispírito de um desencarnado, se uma alma e um perispírito desacoplar, conseguir desacoplar do corpo físico, estando vivo, por que eu não veria? Se trata-se do mesmo nível de frequência, de estado de matéria. O que acontece é que nem todos têm essa capacidade, tá? Lembremos disso. A gente tá falando aqui de características muito peculiares, mas são fenômenos que existem, certo? Então, vamos lá. O que é tangibilidade? Tangibilidade é como se fosse uma coisa quase palpável, né? Citaremos a seguir alguns exemplos que são de nosso conhecimento. Vamos lá. Primeiro, a esposa de um dos vizinhos viu repetidas vezes durante a noite entrar em seu quarto uma vendedora de frutas da vizinhança, que conhecia de vista, mas nunca teria conversado. Esta aparição lhe causou um medo, pois essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo. E esse fenômeno se renovava muito frequentemente. Então ela direto via essa senhora na casa dela. E ela chegava, inclusive, a checar as portas da casa para ver se a mulher não tinha entrado na casa dela. Ora, a vendedora estava perfeitamente viva e a essa hora provavelmente dormia. Ou seja, de dia ela via a vendedora vendendo e de noite ela via a vendedora passando na casa dela. Olha que loucura. Enquanto o seu corpo material estava na sua casa, a senhora deveria estar dormindo, o seu espírito e o seu corpo fluídico estavam na casa desta senhora que nós estamos falando. E por qual motivo isso então teria acontecido? É o que a gente não sabe, tá? Até inclusive porque especificamente esse espírito dessa senhora foi visitar essa outra senhora. Mas de outras vezes, esta senhora que viu a vendedora na casa dela, viu também do mesmo modo um homem que ela não conhecia, e um dia ela viu o seu irmão, que estava em um outro país. Depois ela veio conversar com o irmão, ficou sabendo que o irmão estava vivo e tudo. Inclusive o irmão ficou surpreso quando ela falou que viu ele lá. Tá? Então eu estou resumindo a história que está no livro, certo? Então, no primeiro momento, tinha a aparência de uma pessoa real, mas depois desapareceu em seguida. Tá? Então ela viu lá a imagem do irmão como se o irmão estivesse presente, de repente sumiu. É uma coisa meio louca, eu tava ontem fazendo e falei, meu Deus, parece coisa de filme. Essa senhora era o que se pode chamar de médium vidente natural. Gente, e existe, tá? Eu tenho uma amiga, eu vou contar uma história pra vocês,
Eu tenho uma amiga que a família dela inteira vê espíritos, eu acho que eu já comentei com vocês isso. Inclusive, até pegar um gancho de ontem, da interação dos espíritos com o plano físico. Uma vez a gente tava no colégio, a gente fez fizemos uma festa, tipo uma festa junina na casa dela, e fez fogueira, tudo, e a gente ficou sentado fora, meio que um condomínio fechado, ficamos sentados fora na calçada, assim, tomando vinho, conversando, e a mãe dela no dia seguinte falou assim: vocês não têm noção da quantidade de espíritos que tinha lá, bebendo e confraternizando com vocês. Então, assim, quem vê, quem tem essa capacidade, é muito louco. Essa minha amiga, às vezes a gente tava viajando na casa de praia, e a gente tava batendo papo de madrugada, sabe? A gente fica batendo papo de madrugada, e ela olhando pro nada, assim, fora, assim, onde tem a piscina e tal. Ela olhando pro nada, e a gente: que foi? Ai, tem um cara lá que não para de me olhar. Ou seja, ela via, assim, normal. E outro dia, faz poucos meses, foi ano passado, eu acho, a gente tava conversando e ela me mandou uma foto. Gente, eu vou contar essa história. Eu fiquei chocada. Até agora eu fico meio arrepiada. Ela me mandou uma foto de uma taça, assim, que é um copo, claro, mas ela mandou uma foto de uma taça de vidro, e na taça tinha um reflexo. Juro pra vocês, eu tô até arrepiada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Na taça tinha um reflexo de um homem. Como se tivesse assim, sabe, eu tô aqui, e aí você pega a taça e aparece o meu reflexo na taça, porque eu tô atrás de você? E tinha um rosto. E aí, ela falou assim: você tá vendo esse rosto na taça? Eu falei: tô. E aí ela falou assim: então, tava eu e a fulana aqui, uma amiga dela. Não tinha mais ninguém aqui. E aí ela viu essa... Gente, é umas coisas que, gente, inexplicáveis. Quer dizer, são explicáveis pelo espiritismo dessa forma. Mas, novamente, lembrando, é como eu falo, a ciência não dorme, os cientistas não dormem, tá? Então, futuramente, nós teremos confirmações científicas de todos esses fenômenos, tá? Mas eu tô trazendo o quê? Alguns exemplos que eu já... Pessoas próximas a mim vivenciaram. Eu nunca vivenciei, já me falaram que eu vou futuramente ver. Eu tô tentando segurar o máximo possível. O máximo que eu já vi, uma vez de madrugada, eu fui tomar um leite, acordei de madrugada, e aí eu vi na sala, foi como se tivessem partículas de luz, sério, partículas de luz se juntando, assim, sabe? Como se tivessem várias partículas de luz se juntando. E eu falei: meu Deus do céu, não, 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 não. Eu fiquei uma semana sem dormir, gente, confesso. E aí, mas olha como o povo é doido, né? Aí eu vi as partículas de luz e eu falei: já sei, vou passar por ela. Vou passar por ela. Juro, na hora que eu passei naquele pedacinho, eu me arrepiei inteira. Então tinha aí alguma energia lá. Mas eu quero acreditar que, por ser de luz, era um mentor. Lembrando que, se você tem medo de espírito, a sua casa, quem manda é você, tá? Quem manda é você. Não tem essa de achar que vai ficar indo espírito te visitar, não sei o quê. Então seja firme e decrete isso. Quem manda na minha casa sou eu. Só entra quem eu permitir, tá? Eu comentei outro dia do louvor que eu coloco, chama-se A Casa é Sua. Ouçam, que fala: a minha casa é sua casa, nós deixamos elas para você, Jesus. Então coloque esse louvor para passar. Eu gosto de tocar esse louvor porque, assim, o que eu deixo claro? Quem é o rei aqui é Jesus. Quem tem permissão para entrar aqui é Jesus, tá? Então aproveitar para falar sobre isso. Eu tenho medinho, fiquei assim, tá, mas quem manda? Foi um aprendizado que eu tive nessa ocasião. Quem manda na sua casa é você, tá? Na ocasião até conversei com algumas pessoas e também recebi essa orientação. Faz tempo isso, faz quase 10 anos. Então vamos lá. Então, não se sabe por que essa senhora teve essa vidência, e outras vezes ela viu o irmão, viu um homem estranho, e ela é uma médium vidente natural. Uma questão que não podemos deixar de indagar é como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Tem essa dúvida. Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica, que independe da presença do espírito. E a prova disso é que as plantas, elas não têm espírito, elas têm um princípio inteligente no nível rudimentar, que ele ainda não é individualizado. Tá? Então as plantas vivem e elas não têm espírito. Mas como nós devemos acrescentar que durante a vida o espírito jamais está completamente
desligado do corpo. O que é isso? Nós temos o que se chama, é muito conhecido como cordão de prata, que é um cordão que realmente liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. Então, da mesma forma que certos médiuns videntes reconhecem o espírito de uma pessoa viva, justamente por um rastro luminoso que chega ao seu corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o espírito está desencarnado. Tá? Então, assim, cada vidente tem uma maneira de ver diferente. Por exemplo, eu não enxergo, às vezes eu vejo vulto, como eu já comentei, já vi algumas partículas aí, eu enxergo muito mentalmente, eu sinto muito mentalmente, eu tenho muito, assim, de vir as palavras para mim, de vir, parece que estão falando para mim, assim, eu realmente tenho bem forte. Eu tenho muita, assim, visão, como eu já comentei, do chefe lá, que a colega estava conversando, que ele era muito bravo, e eu vi uma visão, assim, dele apanhando do pai, e eu falei, acho que e depois ele confirmou num almoço que a gente teve de final de ano, que o pai dele batia nele se ele não tivesse nota 10. Então eu tenho muito isso, mas eu não vejo espíritos. Então cada pessoa vê de um jeito. Então tem pessoas que elas realmente veem como se fosse uma pessoa. Eu já ouvi falar que não mostra os pés quando é espírito, você não vê os pés, eu não sei porque não tive essa confirmação ainda. Então tem várias coisas, mas o importante é isso, quem manda na nossa mente somos nós, quem manda na nossa casa somos nós, então imponha-se na sua casa, tá? Não fica com medo, essas coisas, imponha-se, coloca oração, faz limpeza energética, mas imponha, quem manda na sua casa é você, tá? Então, mas voltando aqui ao nosso estudo. Então, os médiuns videntes, eles reconhecem que um espírito, quando é uma projeção de um espírito de uma pessoa encarnada, porque existe um rastro luminoso, existe esse cordão luminoso que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico, tá? A esse nome que o espírito, quando ele desacoplar o espírito de uma pessoa viva, desacoplar do corpo durante o sono, é dado o nome de projeção astral. Tem uma pessoa que ele não é espírita, ele é espiritualista, o Wagner Borges. Ele tem inclusive, acho que foi o primeiro livro que eu li nessa linha mediúnica, que é a Viagem Espiritual 1. E ele tem ele é uma pessoa que ele tem essa capacidade de fazer a projeção astral, mesmo acordado. Então ele explica muito sobre isso. É mais comum do que a gente imagina, tá? Então tem muito conteúdo já pronto sobre isso, quem quiser estudar e quem quiser conhecer. Continuando aqui, tá? A gente vai agora olhar um outro fenômeno. A gente está falando aqui, vou repassar, sobre as aparições de espíritos das pessoas vivas. Então nós vamos olhar aqui um outro fenômeno que também pode ocorrer quando o espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade, como se estivesse fisicamente aqui. E mais, pelas mesmas causas explicadas, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Novamente, tangibilidade é quase como se você pudesse pegar. Este fenômeno é designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar às histórias de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em 2 lugares diferentes. Então, nós vamos passar aqui, eis 2 exemplos tirados da história eclesiástica. Então, não é nem falar que foi a vizinha que viu o espírito. A gente vai trazer aqui 2 exemplos de santos da igreja católica, tá? Nós temos aqui o caso do santo Alfonso de Ligori. Ele foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e enquanto lá ele pregava, o seu pai, que estava em Pádua, que fica na Itália, ia a suplício, acusado de uma morte. Neste momento, o Santo Antônio aparece em Pádua, ou seja, o Santo Antônio que estava na Espanha. No mesmo momento, o pai dele estava tendo um julgamento, estava sob julgamento. Então ele vai lá, aparece no julgamento, olha só. Ele demonstra a inocência do pai e revela o verdadeiro culpado. E aí foi constatado neste momento que Santo Antônio não tinha deixado a Espanha. Então ele tinha testemunhas que o viram na Espanha, mas ele tinha testemunhas que o viram também em Pádua no mesmo momento.
Tá? O espírito de Santo Alfonso, o primeiro que nós falamos, que foi canonizado antes da hora, quando interrogado, então o espírito de Santo Alfonso, depois do desencarne, ele foi feita uma comunicação com ele, e quando ele é interrogado, ele explica que o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou a sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a gente está falando aqui em níveis de frequência, em níveis de consciência, ou seja, na capacidade de você fazer realmente uma projeção do seu perispírito. E ele vai explicar mais um pouquinho aqui agora, tá? A gente vai entender um pouquinho mais desses processos. Então ele fala aqui, quando o espírito encarnado durante o sono ou não pode pedir a Deus transportar-se a um lugar qualquer. E a gente lembrar, então todo mundo é virtuoso. Existe uma característica mediúnica mesmo. O que é mediúnico? De frequências, de estados de matéria diferentes. Cada pessoa traz um dom, um talento. E existe um porquê isso pro plano de vida da pessoa. São coisas que a gente não são genéricas. Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado de uma forma, certo? Então, vamos lá. Então, o seu espírito ou a sua alma com o seu perispírito abandona então o seu corpo, mantendo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Então, é como se fosse, então, nós somos o quê? Nós somos corpo físico e nós somos alma com o perispírito, o espírito, certo? E aí existe um cordãozinho que vai ligar os dois. Só que aí no sono, meu corpo fica lá dormindo e o meu espírito ele vai e ele faz uma projeção astral. Então ele vai aí, por isso que também é importante a gente orar e pedir para que a gente vá para lugares de luz, pedir para que a gente vá podemos pedir para ir para escolas do astral, para hospitais, se você não está bem, você pode pedir para você ir para um hospital do astral. Então, sempre lembrar disso, tá bom? Onde nós estávamos aqui? Peraí, deixa eu achar aqui. Então, seu espírito, sua alma com o seu perispírito abandona o corpo e o corpo aparece, então, no lugar pedido. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados, olha só, manifestando-se em vários pontos, como ocorre como se fosse uma luz, que pode refletir simultaneamente em várias vidraças. Olha só. Então, sabe o que eu me lembrei agora? De como a gente expande, quando a gente expande na meditação. A gente fala 10 vezes maior, 20 vezes maior. Você está maior do que o seu bairro, maior do que a sua cidade, maior do que o seu país. Então, imagina, se eu pego essa luz toda da projeção da minha alma e jogo um fragmento aí num lugar específico, então as pessoas vão me ver lá. Só que é nada mais do que uma projeção muito bem feita, digamos assim, como se fosse um holograma, né, do meu ser, do meu perispírito, certo? Passemos agora ao fenômeno da transfiguração. Gente, me perdoem, tá? Mas eu não tive como não lembrar daqueles filmes de terror da transfiguração, porque a transfiguração é isso, quando ocorre uma mudança no rosto da pessoa, na fisionomia da pessoa. E trouxe aqui um caso que eles estudaram de 1858 e 1859, que eu fiquei bem impressionada, mas lembrar aqui que aqui a gente está olhando só isso com uma conotação de estudo, tá? Se alguém estiver assistindo essa live, tanto ao vivo como gravado, e conhecer algum caso, tiver algum caso e quiser compartilhar, comentar depois, pode me contar que eu vou ter prazer aí de saber. Então vamos lá, a transfiguração consiste na mudança de um aspecto do corpo físico. Uma história entre 1858 e 1859, em Saint-Étienne, uma jovem de 15 anos, ela tinha essa capacidade de assumir a aparência de outras pessoas mortas, tá? De maneira tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si, tanto em semelhança de fisionomia como de olhar, de voz e linguagem. Olha que loucura. Toda a expressão, né? Fez isso centenas de vezes, ou seja, não é uma, duas, três, ela fazia direto, tendo assumido inclusive a aparência do seu irmão falecido, inclusive no volume do corpo. Ela era menorzinha, o irmão era mais forte e ela conseguia crescer e quase como que ganha. Eu tô falando, gente, eu fui montar, lembrando que isso aqui é baseado no livro dos médiuns, é um livro sério da codificação de Allan Kardec, e eu fiquei bem impressionada. Mas, novamente, eu tenho certeza absoluta
que a ciência vai explicar. Em termos quânticos, né, gente, a gente sabe que a energia está aqui, é só você captar e você conseguir condensar ela no estado de matéria que você deseja. Mas, novamente, não somos todos que temos essa capacidade, tá? Então, em termos quânticos, tem uma explicação plausível. E eu tenho certeza absoluta que a ciência nos próximos anos e décadas vai trazer muitas comprovações disso tudo que a gente está aqui estudando. Então, essa moça, ela chegou a assumir a imagem do irmão falecido, inclusive no volume do corpo. E o pai dela teve uma ideia uma hora. Ele pesou ela, normal, assim, filhinha, vem aqui, vamos nos pesar. E depois pesou ela quando ela estava transfigurada no estado do irmão. E ele constatou que o peso que ela estava, quando ela estava transfigurada, era quase o dobro. Olha que loucura. Então, assim, é realmente uma história umas histórias bem diferentes, né? Então a gente está aqui fazendo o estudo do Espiritismo. O Espiritismo tem os 3 pilares, que é a ciência, a filosofia e a religião. E aqui a gente está entrando aqui num aspecto ligado ao pilar da ciência, que é a gente estudar essa interação dos diferentes planos de matéria, que é o plano dos espíritos com o nosso plano físico, certo? E aqui ele fala que a transfiguração ocorre ocorre pela contração muscular e também pelo fato do espírito poder dar ao seu perispírito todas as aparências. Então, quando a gente viu aí em outras aulas falando sobre o fato da gente poder fazer mudar o nosso perispírito, principalmente quando a gente desencarna, que a gente pode escolher o formato do nosso perispírito, isso também é ligado ao nível de adiantamento do espírito, mas algumas pessoas trazem isso como se fosse um talento, um dom mediúnico, e aí ela consegue fazer esse fenômeno da transfiguração, que também tem a ver com o perispírito se modelando no formato da outra pessoa. Que por uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe visibilidade, tangibilidade e opacidade. E esse negócio da opacidade é muito interessante, porque eu estava estudando um pouquinho de medicina tradicional chinesa e o baço. Eu vou até estudar um pouquinho do baço, porque a gente fala muito sobre o fígado. O fígado ele pega a raiva, ele processa a nossa raiva. O pulmão ele processa a nossa felicidade, a nossa tristeza. O estômago, ele é muito ligado ao nosso poder pessoal, ao nosso sentimento de capacidade pessoal. E o baço, e eu fiquei assim bem impressionada com o baço, porque sabe o viço? A pessoa é mais coradinha ou não? É muito ligado ao baço, porque ele ajuda a regular a circulação sanguínea. E isso é ligado a questões emocionais nossas. Olha que interessante. Então, quando falou aqui opacidade, é para a gente entender que até esse tipo de coisa a transfiguração consegue reproduzir. Essas transformações se operam pela combinação de fluidos. Olha lá. Por fim, aqui para a gente fechar esses fenômenos dos espíritos vivos, temos os fenômenos dos agêneres, que são fenômenos explicados na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Então, a Revista Espírita são alguns volumes que o Allan Kardec publicava com as descobertas que ele fazia nos estudos do Espiritismo, e falava sobre a variedade das aparições tangíveis quando um espírito assume a forma de uma pessoa viva, podendo ocasionar uma evolução completa. Ou seja, são muitos fenômenos diferentes que a gente nem tem muito contato. Lembrar, né, gente, que antigamente tinha muita pessoa que acabava sendo internada em hospício porque a família não entendia esses fenômenos, não entendia. A gente viu os médiuns que escrevem, psicógrafos, os médiuns que falam, mas a gente sempre tem um carinho e um cuidado, uma sensibilidade de lidar com esses assuntos. São assuntos muito sensíveis, são assuntos que ainda não têm uma comprovação da ciência tradicional, mas existe realmente uma promessa de que a ciência futuramente traga essas comprovações. Tenho certeza absoluta que tem muito estudo científico aí que está guardado, que a gente sabe que coletivamente a humanidade ainda não está pronta. Por isso que a gente precisa propagar esses conhecimentos, construir uma consciência que essa interação do plano físico com o plano espiritual é, de certa forma, uma interação natural, colocar os devidos limites. Então, a sua casa, quem manda é você, não pode ficar entrando em qualquer espírito, e entender que os fenômenos eles existem.
E se fosse um filho seu, se fosse um parente seu, querido e amado, como é que você ia lidar com isso? A gente tem que lidar de uma maneira racional, tá? Tem que entender o que é, como a gente pode administrar e a pessoa administrar esses fenômenos, certo? Então, esse tópico de hoje já se encerrou e agora a gente vai para a nossa meditação. Vamos elevar nosso pensamento, vamos relaxar um pouquinho, organizar nossa mente e vamos nos conectar com Deus, tá bom? Vou tomar minha aguinha. Tome a aguinha de vocês. E vamos em frente. Então, respirando fundo. Enche o seu peito de ar. Vai fechando os seus olhos. Vai sentindo os seus olhos pesarem bem tranquilos, bem coladinhos no seu rosto. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Ele vai girando em movimentos circulares. Seu cérebro, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma, se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício. Eles vão te trazendo imagens, cores, sons, sensações mentais, para que você possa identificar novas ideias, novos valores, novas percepções positivas e construtivas e edificantes para a sua vida. Os nossos aprendizados de hoje vão sendo absorvidos pelos nossos circuitos neurais, pela nossa psique e vão sendo adicionados aí e combinados com o nosso conhecimento pré-existente para trazer novos entendimentos sobre nós mesmos e sobre a vida e sobre Deus. Então você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça e você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquila, bem relaxada. Vai sentindo os seus olhos pesarem, grudarem no seu rosto. Quanto mais seus olhos tentarem abrir, mais grudados eles vão ficar e mais relaxado você vai ficar, com pleno controle do seu corpo, totalmente concentrado nessa meditação e no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você possa relaxar ainda mais e se concentrar ainda mais nesta meditação. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares e você vai relaxando 10 vezes mais agora. Vai sentindo essa luz da sua cabeça descendo pelos seus olhos, suas orelhas, seus ouvidos, seu pescoço, sua boca, seu tronco, sua costela, vai descendo por todo o seu corpo, seus braços, mãos, vai descendo pelo seu quadril, envolvendo o seu intestino e você vai relaxando 10 vezes mais agora. Vai descendo pelas suas coxas, suas canelas e seus pés. Então você vai mentalmente visualizando raízes de luz que vão saindo da sola dos seus pés. Você vai sentindo uma leve formigamento na sola dos seus pés, ativando todas as terminações nervosas da sola dos seus pés. E essas raízes de luz elas vão descendo fortes, quanto mais elas atravessam as camadas do solo, as camadas da terra, mas essas raízes vão se fortalecendo. E assim vai se fortalecendo também a sua convicção e fé na vida, sua convicção e fé na sua evolução, no seu desenvolvimento pessoal, na sua força, no seu poder, na sua capacidade pessoal. As raízes dos seus pés vão vencendo todas as camadas do solo, acessando o núcleo da terra, e assim também se fortalece a sua fé na vida, a sua fé em você, nas suas capacidades, talentos, habilidades, no seu poder de evoluir, crescer, vencer na vida. Então você vai sentindo essas raízes, elas vão se emaranhando no núcleo da Terra, um diamante de pura luz, de pura energia cósmica, de pura vida. Você vai sentindo essa luz descendo até o centro da Terra e você vai sugando, sua raiz ela vai sugando mesmo, ela vai recebendo, trazendo para si, para o seu corpo, todo esse fluido cósmico, toda essa energia cósmica do centro da Terra vai subindo pela sola dos seus pés, vai te trazendo uma energia de vida, mentalmente. Vai imaginando como quando a gente joga uma pedra num lago e vai fazendo aqueles movimentos circulares de irradiar. Essa luz vai irradiando pela sola dos seus pés e vai subindo pelas suas canelas, vai irradiando nos seus joelhos. E vai subindo pelas suas coxas, ela vai irradiando pela base da sua coluna, vai envolvendo todo o seu esqueleto, a sua bacia, o seu fêmur,
todos os seus ossos. Essa luz vai subindo para a sua direção do seu abdômen, vai irradiando na direção do seu umbigo, 360 graus, para os lados e para cima, para todos os lados. Vai irradiando e iluminando todos os seus órgãos internos, todas as suas vísceras, vai irradiando, envolvendo também o seu intestino, que é a camada mais sensível do seu corpo, de contato com o meio externo. Vai sendo purificado, vai recebendo uma limpeza, uma regeneração, um revigoramento, onde é produzida a serotonina. Então você vai sentindo essa luz subindo também pelo seu estômago. Essa luz vai subindo pelo seu coração, pelas suas costelas, pulmão. Vai expandindo, expandindo e se concentrando e relaxando 10 vezes mais. Essa luz vai irradiando pelos seus braços, os seus cotovelos e todas as suas mãos, todas as falanges dos dedos da sua mão, as suas unhas, até as suas unhas vão ficando iluminadas agora. Você vai sentindo também a sua mão, o chakra da sua mão, a palma da sua mão. Você vai sentindo como se estivesse saindo pequenas flores de luz, pequenas flores de lótus de luz na palma da sua mão. Vão saindo aí a sua energia de cura com as mãos, o seu poder de captar a energia cósmica e transmitir ela pelas suas mãos. E você vai sentindo essa luz subindo pelo seu tronco, os seus ombros, pela sua clavícula, subindo pelo seu pescoço, todas as veias, artérias do seu pescoço, vai subindo pelo seu queixo, subindo por todo o seu rosto, todo o seu crânio, até o seu couro cabeludo. Até todas as terminações nervosas, músculos, a pele, vai sendo iluminado, purificado agora. Todas as alergias de intolerância vão sendo imediatamente curadas agora. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente se unem agora à sua alma para trabalhar em seu benefício. E todas as suas alergias ligadas a intolerâncias vão sendo imediatamente curadas agora, canceladas imediatamente agora. Você respira fundo e você vai sentindo como se saísse uma nuvem do seu corpo. Todas as suas alergias ligadas a intolerâncias são imediatamente canceladas agora. Você respira fundo, vai sentindo até o seu couro cabeludo bem iluminado, como se o seu couro cabeludo fosse um terreno de pura luz, e trazendo uma expansão da sua força, do seu poder pessoal de se expressar no mundo. Os seus olhos vão continuando fechados, bem firmes, bem fechadinhos. Eles vão sendo iluminados agora, eles vão se iluminando agora, como se saíssem pequenas flores de luz, pequenas flores de lótus de luz, vão saindo dos seus olhos agora e vão expandindo. E você vai mentalmente percebendo que você vai ganhando uma visão, uma capacidade de ver o que você não via em relação à verdade de Deus, em relação à vida, em relação ao mundo. Vai percebendo que à medida que seus olhos se iluminam, você vai começar a enxergar pessoas e situações de uma maneira mais positiva, mais edificante, mais autônoma, mais respeitosa, mais amorosa. Vá sentindo que os seus olhos vão se iluminando e você vai enxergando as pessoas diferentes, as situações da sua vida, com mais humildade, com mais carinho, com mais coragem. Vai respirando fundo e vai projetando essa luz para dentro agora. Essa flor de luz que está nos seus olhos, elas vão sendo projetadas para dentro agora. E como se você fosse fazer um breve passeio interior. E você começa a se enxergar com mais luz agora. Você começa a se amar mais a partir de hoje. Você começa a se respeitar mais a partir de hoje. Você começa a se perdoar mais a partir de hoje. Você começa a se aceitar, se acolher, e ter uma nova visão sobre toda a sua vida, sobre as suas prioridades, sobre as suas capacidades, sobre o seu impulso de fazer coisas positivas e possibilitadoras, se libertando de correntes e amarras que te impedem de exercer a sua melhor versão.
Você respira fundo e vai expandindo toda essa luz. Ela vai saindo como se fosse uma flor de lótus do topo da sua cabeça. E você vai expandindo toda a luz do seu corpo agora. Vai sentindo a luz no seu coração vibrando muito forte, crescendo. Como se ela estivesse passando além do seu corpo. E o seu corpo você vai crescendo também. Vai ganhando 10 metros, 20 metros, 30 metros. Você vai sentindo que você vai ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o planeta. Você vai crescendo como se você estivesse agora passeando no espaço. Vai como se fosse uma noite estrelada, você vai percebendo aí o espaço à sua volta. Uma brisa fresca, mas na temperatura ideal que você gosta. Você vai sentindo que você vai crescendo mais e mais, mais e mais. Vai passando por camadas multicoloridas, como a aurora boreal. E você vai crescendo e você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Como se você fosse um objeto que você deixou cair no chão e ele fica pequenininho lá embaixo. Você vai vendo o sistema solar pequenininho lá embaixo. Você vai vendo a Via Láctea pequenininho lá embaixo. Multi-universos, você vai vendo multi-universos à sua volta. E você vai subindo até a camada de luz mais elevada, a luz branca e iridescente do Criador de tudo que existe, o princípio inteligente maior, a causa infinita de todas as coisas, Deus Pai Todo-Poderoso. Você vai acessando essa camada de luz pura e você vai sentindo essa luz então envolvendo a sua cabeça, envolvendo seus ombros, seu tronco, vai envolvendo o seu abdômen, vai envolvendo o seu quadril, as suas pernas e seus pés. E mentalmente você segue caminhando nesse plano de Deus. Você segue caminhando nesse plano de Deus, como se você estivesse caminhando sobre as nuvens. Mentalmente você vai montando aí uma caminhada sobre as nuvens, vai sentindo como é gostoso e leve. Respira fundo. Tranquilamente. Neste momento você é tomada por uma profunda paz. Essa profunda paz vai envolvendo todos os seus pensamentos, vai envolvendo todos os seus sentimentos e ela vai expandindo para todas as células do seu corpo. Ela vai restaurando, regenerando, revigorando, revitalizando todo o seu corpo, vai te trazendo saúde, vai percebendo que o seu perispírito, a sua imagem mental, você começa a se transformar num deus, numa deusa de pura energia de amor, de paz, respirando fundo. Quanto mais você acessa a sua paz interior, mais você se liberta de pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos e nocivos. Você acessa a sua paz interior e você se liberta de pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos e nocivos. Você respira fundo. E totalmente acessando a sua paz interior. Você percebe como se fossem partículas. Perceba se são imagens, cores, sons, se desfazendo. E você se liberta definitivamente agora de todos os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos e nocivos que te impedem de acessar a sua paz interior. E a sua paz interior está ativada agora. E a todo momento, todos os dias, você começa a aplicar e utilizar a sua paz interior nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, nos seus comportamentos, nas suas ações, em tudo que você faz e tudo que você é. Você respira fundo. Vai sentindo cada vez mais a sua paz interior irradiando. Vai irradiando a sua paz interior para o seu lar. Mesmo que você não esteja na sua casa agora, você vai mentalizar a sua casa. Onde você dorme, a sua cama, pura luz branca. Vai sentindo que à medida que você caminha pela sua casa, vai projetando essa luz, essa paz para os pisos, para o teto, para as paredes.
vai projetando para todos os objetos móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Vai projetando essa paz para todas as pessoas da sua casa. E vai sentindo que vai sendo feita uma limpeza energética na sua casa. Vai retirando seres, miasmas, ovoides, formas pensamentos, memórias flutuantes, ganchos psíquicos, ataques psíquicos, pensamentos, registros, como se ficassem filmes de brigas, discussões, discórdias, dores, sofrimentos, vão sendo totalmente limpos agora. Vai sentindo a sua casa se energizando em pura paz. Mentalmente você vai sentindo como se fosse o perfume mais agradável que você já sentiu na sua vida agora, perfumando todo o seu lar. Como se caíssem pétalas de luz branca no seu lar. Você vai sentindo pétalas de luz branca caindo no seu coração, pétalas de luz branca entrando no coração das pessoas que moram na sua casa, das pessoas que frequentam a sua casa. Vai vibrando pétalas de luz branca no coração dos seus parentes amados, pais, filhos, irmãos, cônjuges, vizinhos queridos, amigos queridos. Vamos irradiando pétalas de luz no coração de todos os seres humanos do planeta Terra. Nós recebemos a bênção de Deus, a paz de Deus. E você vai sentindo essa paz e você vai caminhando mentalmente agora com toda essa paz, nessas nuvens do plano de Deus. E você segue caminhando com muita paz. E você caminha e irradia a paz para o seu lar. Você caminha e irradia a paz para as casas vizinhas da sua, para os apartamentos vizinhos dos seus, para todo o seu bairro, para toda a sua cidade, para todo o planeta Terra. E você vai caminhando e irradiando essa paz. E à sua frente você vai vendo uma linda casa, a casa de Deus. Vá vendo qual é o tamanho da casa de Deus. Vá vendo como que é a construção. Uma linda casa de luz. Você vai vendo como é essa casa de Deus. Você vai andando e vai se aproximando dessa casa de Deus. E você recebe um convite para entrar nessa casa de Deus. É seguro. Você sabe como entrar na casa de Deus. Mentalmente você faz esse processo com pleno controle do seu corpo. E eu estou aqui te acompanhando por todo o momento. Você respira fundo. E você vai entrando na casa de Deus. E na sua frente, assim que você entra na casa de Deus, tem um baú. Tem um baú muito grande, muito lindo. Vai percebendo como que é esse baú. Se ele é, que cor que ele tem. Se ele tem ferragens, muitas ferragens, poucas ferragens. E você abre esse baú. E dentro desse baú tem um lindo diamante de luz com um livro embaixo. Esse livro que tem embaixo do diamante é a verdade de Deus para a sua vida. Tem tudo lá. Esse livro tem a sua história de vida, da sua existência. Esse livro tem a história de vida do seu planejamento de vida. Esse livro tem a sua história de vida do seu propósito. Esse livro tem a sua história de vida dos seus talentos, habilidades, capacidades, dons adormecidos que vão ser ativados agora. Então você vai amorosamente, com muito amor, com muita coragem, com muito carinho, humildade, você vai retirando. Pode retirar desse baú, é o seu momento de acessar a verdade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua existência. Você vai trazendo esse diamante, esse livro em forma de pura luz para o seu coração. Vá sentindo as irradiações, como quando a gente joga uma pedrinha no lago e vai irradiando essa luz do seu coração para todo o seu corpo, todo o seu corpo. Vai envolvendo seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo do duplo etérico, da camada de energia vital. Vai envolvendo seu perispírito e até lá no centro do seu princípio inteligente. Vai irradiando para o centro do seu coração, sua glândula timo, e vai subindo para a sua pineal, a sua glândula no topo da sua cabeça. E ela vai se conectando com níveis superiores de luz. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora para trabalhar mais uma vez, mais um pouco em seu benefício. E todos os processos neurológicos que acontecem agora na sua mente são para trazer renovação,
como se você estivesse fazendo um restart. Vai fazer uma renovação mental agora. Pensamentos, sentimentos, lembranças negativas e nocivas vão sendo imediatamente curados e cancelados agora. Pensamentos, sentimentos e lembranças negativos e nocivos vão sendo imediatamente curados e cancelados agora. Respira fundo. Vai sentindo um alívio gostoso, uma nuvem que sai da sua cabeça. São os pensamentos, sentimentos, comportamentos negativos e nocivos sendo completamente curados e retirados. É uma nova fase. É uma nova vida que se apresenta a você. É uma nova era. É o seu despertar. É o despertar da sua vida. Então você vai sentindo essa luz no seu coração, na sua mente, expandindo por todo o seu corpo, todas as células do seu corpo. Vai te trazendo uma nova consciência sobre quem você é, sobre os caminhos melhores e mais elevados que você deve seguir para a sua evolução. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se apresentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que você encontre os melhores e mais fáceis caminhos para a sua e mais elevados caminhos para a sua evolução mais elevada. A partir de hoje vão se apresentar para você pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que você encontre os seus melhores e mais elevados caminhos, mais fáceis, mais rápidos para a sua evolução. E todos os dias, quando você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, você vai dormir um sono reparador, restaurador. A sua alma só vai caminhar por lugares de luz, só vai caminhar acompanhada, o seu espírito só vai caminhar acompanhado de seres de luz. E todos os dias, quando você abrir o olho ao acordar, você vai sentir uma vontade viva de viver. Você vai sentir um desejo de viver, uma força de viver, uma força de fazer, de construir uma nova vida. E uma tolerância, uma bondade no seu coração, um olhar carinhoso para com as pessoas que estão num nível de consciência diferente do seu, um patamar de consciência diferente do seu. E você consegue ter as melhores ideias e buscar os melhores caminhos para se ajudar e ajudar as pessoas da sua convivência. Você consegue ter as melhores ideias e buscar os melhores caminhos para se ajudar e para ajudar as pessoas da sua convivência. Você consegue ter as melhores ideias e buscar os melhores caminhos para se ajudar e para ajudar as pessoas da sua convivência. Porque fora da caridade não há salvação. E você mentalmente vai caminhando agora. Mentalmente vai caminhando nessa estrada da sua vida. Vai caminhando nesse plano de luz, de Deus, nas nuvens. Você agradece e você segue caminhando com firmeza. E quanto mais você caminha pela vida, mais os seus talentos, capacidades e dons da sua alma vão sendo ativados e expandidos em pura luz e puro amor. Quanto mais você caminha pela sua vida, mais os seus talentos, capacidades e dons da sua alma, do seu princípio inteligente, vão sendo despertados, ativados e expandidos em pura luz e puro amor. E você sabe cada vez mais o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, para quem fazer. É leve, tranquilo e permitido mudar atitudes, mudar pensamentos para novas atitudes, pensamentos e sentimentos positivos, edificantes, construtivos e alinhados com os ensinamentos de Cristo, alinhados com o plano de Deus para a sua vida, alinhados com a verdade de Deus para a sua vida. E você caminha e a verdade de Deus vai começar a se revelar para você a partir de agora da melhor e mais elevada maneira. Você caminha e a verdade de Deus vai começar a se revelar para você a partir de agora da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada. Então mentalmente você vai abrir uma cortina agora e você vai mentalmente ter uma revelação que virá através de uma imagem, um som, uma palavra, uma sensação, uma cor.
Respira fundo, pode vir através de um cheiro. E você vai abrir essa cortina mentalmente. Vai vendo se essa cortina tem cor, se ela tem textura. E você vai mentalmente caminhando pela luz. Vá sentindo a luz. E mentalmente, vá percebendo se você vai tendo imagens. Vá sentindo a sua estrutura corporal. Vá sentindo o seu cabelo, o seu rosto, os músculos da face, o seu corpo todo rejuvenescido e fortalecido na medida ideal do vigor. Vá percebendo você sorrindo, conversando com as pessoas. Vá observando aonde é que você está. Quem é que está com você agora? Quem são as pessoas que estão com você neste lugar? Quais são as suas capacidades, talentos e habilidades que você tem? Que você está multiplicando, compartilhando com o mundo. Vá sentindo, vá percebendo a luz de Deus descendo pelo topo da sua cabeça, por todo o seu corpo. Vá percebendo a luz da Mãe Terra subindo, a energia cósmica da vida, subindo, indo até a base da sua coluna, e ambos se encontram no seu coração. Você mentalmente vai irradiando toda essa luz para o seu futuro. Você vai transformando tudo em pura luz. Vá observando agora muita felicidade na sua vida, muita saúde, muito amor. Vá sentindo a sua nova vida a partir de agora. Como é que você recebe? O que você tem recebido da vida e o que mais você pode receber? O que você tem oferecido para a vida e o que mais você pode oferecer? Então você vem trazendo todo esse futuro para você. Mentalmente você traz com as suas mãos, como se você estivesse recolhendo essa cena, e traz para o seu coração. Esse futuro já é a sua realidade. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se desdobrar acontecimentos para que da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada, você consiga materializar essa nova realidade para você. Então você respira fundo e vem retornando. Eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os seus olhos. Aproveite esse momento. 1. Vai sentindo essa luz do seu futuro irradiando por todo o seu corpo. Mais uma vez você vai vibrando para a sua vida no momento presente e você vai começar a perceber melhorias que você pode promover na sua rotina, nos seus atos, nas suas ações, comportamentos, na sua saúde, nos seus relacionamentos. E 2. Vai sentindo essa vontade gostosa de viver, que já faz parte do seu ser a partir de agora, e é o seu pensamento, o seu sentimento prioritário, primário. Todo e qualquer impulso de pensamento e sentimento que você tiver, primeiramente vai ser um pensamento, um sentimento positivo, construtivo, edificante, de crescimento, de evolução. E 3, vá mexendo os seus braços, suas pernas e vá abrindo os olhos. Abra seus olhos. Agora os seus olhos eles querem se abrir com muita leveza. É muito fácil abrir os olhos. E você vai mexendo o seu corpo todo, sentindo um vigor, uma saúde gostosa. Me contem como é que foi para vocês. Vamos retornando a mente para o momento presente, trazendo essa transformação para você, vai trazendo para a sua vida, já faz parte de você esse novo estado de consciência, e vocês vão me contando como é que vocês estão se sentindo, porque eu estou me sentindo muito bem, viu? Foi muito gostoso para mim. 2 coisas, lembrar que eu faço os atendimentos de radiestesia, hipnose, terapia multidimensional, para quem quiser fazer uma consultoria aí personalizada. Temos também o atendimento da mentoria, onde a gente trabalha com ferramentas de coach. Quem quiser trabalhar mais a fundo todas as questões do propósito de vida, planos e projetos de vida, transformações pessoais. Que mais?
lembrar quem estiver assistindo gravado, de compartilhar com alguém que você acredita que possa gostar, de curtir, de comentar. E vamos em frente, vamos juntos. Vamos juntos e vamos em frente. Eu vou fazer a minha leitura final. Quem quiser. Ai, a Denise, maravilhosa como sempre. A Michelle, gratidão, maravilhosa como sempre. Ai, muito gostoso, gente. Agora é o seguinte, eu tô numa segunda etapa das meditações, das lives. A primeira etapa a gente tava fazendo as consagrações da terapia multidimensional. Agora, a orientação que eu recebi, eu vou até olhar de novo, é para fazer por alguns dias intuitivo. Então, tá sendo intuitivo? Ontem a gente encontrou Jesus, hoje a gente foi pra casa de Deus, aí a gente relaxa e eu venho aqui, vamos lá, o que vem? Aí vem assim, vamos pra casa de Deus. Aí a gente tava caminhando nas nuvens e aí eu senti a questão da paz. Porque ontem a gente fez a paz de Cristo, olha que interessante. Hoje a gente fez a paz interior. E eu acredito também, tem muito essa questão da paz, porque eu percebo que tem muitas pessoas com ansiedade. É uma pena que elas não assistem a live. Inclusive algumas delas eu já falei pra assistir. Mas cada um é que sabe das suas escolhas e do seu momento. Novamente, eu agradeço por vocês estarem aqui comigo e parabéns por vocês estarem aproveitando esse conteúdo. Para quem não sabe, eu sou hipnoterapeuta e quem conhece hipnose sabe, ou quem já fez, eu sei que tem gente que já fez aqui hipnose comigo, sabe que tem muita ferramenta de hipnose nessas meditações. Então, é realmente um trabalho terapêutico que a gente faz, tá? Olha só. Vou abrir aqui num trechinho dos Minutos de Sabedoria. Visite os pobres e enfermos, pelo menos uma vez por semana, dedique algumas horas a consolar um coração aflito. Eu diria até que hoje, no mundo de hoje, né, gente, uma vez por semana às vezes é muito corrido, uma vez por mês, que não seja uma vez por mês, mas de vez em quando, tenha aí um hábito de eventualmente visitar um orfanato, um asilo, ou fazer um trabalho. Eu sei que tem muita gente que faz, né, de levar comida para os pobres. O consolo que você levar, mesmo com o sacrifício de sua parte, é a garantia de que está cumprindo um dever de cristão e de homem. Olha só. Não espere que o procurem para agir fraternalmente, amparando os fracos e confortando os tristes. Nem pense que você está dando mais do que recebe. Quem consola um coração triste, na realidade, recebe muito mais do que dá. Eu já contei aqui a história para vocês de uma vez que eu estava dando passe no centro, quando eu trabalhava no centro espírita e estava dando passe, e apareceu uma mulher, era um lugar muito bem frequentado, e apareceu uma mulher muito bonita, muito bem arrumada, assim, bronzeada, e eu olhei assim e falei, nossa, essa mulher tá ótima. E aí, eu lembro que eu tava numa época da minha vida que eu tava assim, ferrada, assim, profissionalmente, efetivamente, tava mal, assim, toda ferrada. E aí eu lembro que eu pensei, foi quando me caiu essa ficha, eu falei, eu tô aqui achando que eu tô ajudando os outros, mas eu estou, na verdade, sendo ajudada. A caridade, ela não é óbvio que a caridade é pro outro, né, gente? Vamos ajudar o outro. Mas a caridade, quem ganha com a caridade é quem faz. No Evangelho segundo o Espiritismo fala que nós que fazemos a caridade devemos agradecer por poder fazer a caridade. Que a pessoa que está recebendo está nos dando a oportunidade de praticar a benevolência, né? Então é isso, que a gente lembre-se que ter a tolerância no dia a dia, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, um grande desafio, já é também por si só uma caridade. Lembrar que quando a gente tem aquela paciência de explicar uma coisa para aquela pessoa que não está entendendo, né? Quem nunca passou por isso? Então busca um outro caminho, busca uma outra forma lembra da comunicação assertiva, né? Como é que eu posso expressar a mensagem que eu quero comunicar? Porque falar e dizer são coisas distintas, né? Então, como é que eu posso expressar a mensagem que eu quero comunicar da maneira mais clara possível? Então, sempre lembrar disso, tá bom? Gente, amo vocês. Eu tive uma fase aí meio cansativa nessa última semana, mas senti que hoje deu uma melhorada. Engraçado que parece que até meu rosto muda, né? Não sei se vocês conseguem ver isso. E tô sentindo que agora a gente vai até melhorar, vamos entrar numa fase nova, temos mais 20 dias, temos mais 3 semanas, então aproveitem para beber bastante água, lembrando que é a quaresma, então o objetivo dessa maratona é a gente ter esse olhar da espiritualidade, conhecer um pouco mais esses fundamentos, especificamente da doutrina espírita, mas também que a gente possa nas meditações ter essa conexão com Deus, com Jesus, com a nossa alma, que é essa a ideia. Tá bom? Gente, amo vocês. Um beijo grande.
Aproveitem o dia, amanhã tem mais, às 6 horas da manhã, aguardo vocês, tá bom? Beijo!